Olá, tudo bem? Muito boa noite para vocês. Estamos chegando com um Boa Noite programa que vai ao ar terça, quarta e quinta, às 19h30 até 20h30, em que a gente leva até você os assuntos do dia. É um programa absolutamente factual. A gente pega os assuntos do dia, tanto de Goiás quanto do resto do Brasil, quanto lá de Brasília. Até porque esses assuntos que vêm de Brasília interferem diretamente na vida de todos nós brasileiros. Então a gente aqui em Goiás não pode ficar alheio a tudo isso que acontece. E mais do que isso, nós temos também que dar o nosso olhar sobre esses fatos nacionais. Então é a oportunidade que a gente tem de ouvir também os nossos convidados, que em geral são daqui de Goiás, mas vem outros de fora também. Mas a gente abre espaço mais ainda para os de Goiás, para que, através do programa, eles levem até você como é que eles estão recebendo esses fatos novos que se sucedem a cada momento. Fato novo, mais do que previsível, aconteceu no dia de hoje, com o fim desse processo de julgamento de Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República. Ele que cumpriu um calvário que levou agora a condenação definitiva, a prisão que está sendo decidida, que já foi decidida, na verdade, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, presidente Bolsonaro atrás das grades. Acabou para Bolsonaro? Ou a anistia ainda pode ser a salvação? Esse é o título do programa de hoje, que a gente usa nos cards que a gente envia até você, telespectador, para chamar para assistir o programa e dar também a sua opinião. É uma pergunta que a gente faz para você também, telespectador. Está aí na parte de baixo do vídeo, da tela. Acabou para Bolsonaro? Ou a anistia ainda será a salvação? Ainda pode ser a salvação? Eu quero ouvir a sua resposta, daqui a pouco eu falo o nosso WhatsApp para que você possa mandar, mas eu quero apresentar primeiro os nossos convidados. É um programa que a gente tem revezado aqui a cada dia o formato desse programa, ele é dinâmico. Então, tem dia que a gente tem aqueles debates pesados entre esquerda, direita, aquela coisa toda, e temos também análises, temos entrevistas com uma pessoa só, como já aconteceu algumas vezes aqui. O programa de hoje, imagino eu que será mais de análise, e é bom que a gente possa fazer essa análise com tempo, com uma dedicação mais exclusiva sobre o fato e sobre o foco que a gente está dando no programa de hoje. Começa apresentando hoje, temos aqui a presença de 2 vereadores de Goiânia. Claro que por conta disso a gente também vai falar um pouco sobre a cidade, sobre a administração de Sandro Mabel e sobre o comportamento da Câmara Municipal de Goiânia em relação ao prefeito Sandro Mabel. Começa apresentando, ele que é vereador pelo PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, William Veloso. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Graças a Deus, tudo bem. Poderia estar melhor, né? Com todas essas notícias aí acontecendo. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Nós que agradecemos por ter aceito o convite. Também está aqui, ele que era o partido União Brasil, vereador Lucas Quitão. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus, Paulo. Uma boa noite aos nossos telespectadores, uma boa noite também ao nosso grande colega William e estou à disposição de vocês. Vocês, telespectadores, que podem desde já mandar sua mensagem, a sua pergunta para o Quitão e também para o William Veloso. Nosso WhatsApp aparecendo aí na parte de baixo da tela, 98200-3223, 98200-3223. Por favor, coloque seu nome, não esqueça não, coloque seu nome no início da mensagem. Aqui é o fulano de tal, mora em tal lugar e quero dizer o seguinte, aí você coloca a sua opinião, a sua pergunta, seja lá o que for, claro, como dizia, e acredito que vai continuar dizendo sempre, Jair Bolsonaro, dentro das 4 linhas, né, do bom senso, dentro das 4 linhas do respeito às pessoas. Né? Palavrão, claro, que a gente não vai ler, até porque o nosso telespectador é muito educado e não vai fazer isso. Mas você pode assistir o programa também pela TV Brasil Central e pela TV Assembleia Legislativa. 2 emissoras, TV aberta, 2 emissoras que têm uma parceria. E você pode ver o programa também pelo YouTube, através do canal no YouTube da TV Brasil Central, já aparecendo aí também para você anotar. E lá você também já pode mandar a sua pergunta, a sua observação para os nossos convidados, tá certo? O Boa Noite está no ar.
Muito bem, repetindo então o tema do nosso programa de hoje, que é o tema do card, né, que a gente envia para os nossos internautas, nossos telespectadores também. A gente tem linhas de transmissão através das quais a gente envia esse convite, né, para que você assista ao programa e participe também dando a sua opinião. Então o tema do programa hoje é, vou repetir, acabou para Bolsonaro? Ou a anistia ainda pode ser a salvação? A anistia que está sendo discutida mais uma vez e parece que com força redobrada lá em Brasília. Você manda a sua pergunta, a sua resposta sobre esse tema e faz sua pergunta também para os nossos convidados. E a gente já vai a Brasília, que é uma coisa que só a TV Brasil Central, junto com a TV Alego, a TV Assembleia Legislativa, faz aqui em Goiás. Nós temos uma equipe que todas as semanas vai a Brasília para ouvir os nossos parlamentares daqui de Goiás, de outros estados também, que sejam personagens, que sejam pessoas centrais nas discussões que acontecem lá na capital. Desta vez, o Pedro Henrique Rabelo, nosso grande repórter, foi lá, porque o assunto é esse, né? O Supremo Tribunal Federal passou a régua, encerrou a discussão sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, vai para a cadeia, onde ele já está, e a gente ouviu personagens, então, dessa história que você confere conosco agora. Boa noite, Pedro. Oi, Paulo, boa noite para você, boa noite para os nossos convidados e principalmente para os nossos telespectadores. Hoje, aqui no Congresso Nacional, a principal pauta foi a articulação política em relação a uma anistia, para que ela possa ser votada na Câmara dos Deputados. E para isso acontecer, muita articulação acontecendo nos bastidores de Brasília. Isso ganhou mais força ainda, até porque o Superior Tribunal Federal declarou o fim do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive já deixando claro que o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o ex-presidente terá que cumprir a sua pena na Polícia Federal. Então, os parlamentares, principalmente os do PL, juntamente com outros também da oposição no governo nesse momento, apresentaram as suas justificativas. Nós conseguimos falar com o líder do PL, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, o vice-líder Domingos Sávio, que é deputado federal de Minas Gerais, e também com o senador do Ceará, o Eduardo Girão. Vamos acompanhar os argumentos desses parlamentares aqui em Brasília pró-anistia. O único pedido nosso desde fevereiro até agora é a anistia. Nós não vamos abrir mão de anistia. Nós vamos continuar dialogando. A política faz parte. Vamos dialogar, vamos conversar com o relator, com o presidente Hugo Mota. Nós estamos muito confiantes que a gente possa superar esse assunto essa semana. Não dá para arrastar isso mais do que já estamos arrastando há muito tempo. Já avisamos o que é que nós vamos fazer. Apresentar o destaque de preferência e votar. E eu tenho certeza que será aprovado. Nós temos os votos para aprovar, gente. Matéria estranha. Não, não é matéria estranha. Ao contrário. A urgência aprovada do PL e do deputado Marcelo Crivella é anistia. Seria matéria estranha, redução de penas. Essa, para mim, é matéria estranha. A nossa luta hoje é, primeiro, vamos garantir que seja pautado, que seja votado. É inaceitável, eu não consigo imaginar o Congresso entrar em recesso, cada um ir para casa, como se estivesse tudo bem, com o presidente Bolsonaro preso num sistema fechado, estando doente, correndo risco de vida. O Clezão morreu lá, nós vamos esperar um ex-presidente da República que não cometeu nenhum crime morrer num sistema fechado. O sistema fechado, ele não tem companhia 24 horas. O presidente sofre de problemas que todo mundo já sabe, de um soluço que pode levar, né, a uma aspiração de vômito, porque esse soluço dele está uma doença já crônica e que isso pode colocar em risco a sua vida. Olha, é um cenário de sombras, é um cenário que a gente está vendo de trevas acontecer no Brasil, né? Uma pessoa, um senhor de idade, né, que não tinha, nesse final de semana, a menor possibilidade de ter nenhum tipo de fuga, de problema, está lá, Polícia Federal, 24 horas do lado dele, já criou ali uma antecipação, né, para não gerar uma comoção. Então é tudo pensado. Né? Onde é que vigília é algo criminoso, a oração virou criminoso nesse país, eu não vejo nenhuma razoabilidade. É um processo injusto, todo mundo já viu, ilegal, inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes jamais poderia estar conduzindo o inquérito dele porque ele se diz vítima. Né? Então nós estamos vendo uma caça às bruxas no Brasil. Estou né? falando de anistia, o senhor acha que se passar aqui, quando cair lá no STF, o que pode acontecer?
A anistia é coisa do Congresso, não é coisa de STF. O STF vai querer se meter e já se mete em tudo, mas nós não vamos deixar. Por outro lado, Paulo, também eu ouvi um parlamentar do lado do governo, né, que é o deputado federal, o Henrique Vieira, ele é do PSOL do Rio de Janeiro. Vamos ouvir a justificativa contra o presidente da casa, Hugo Mota, pautar a votação da anistia aqui na Câmara Federal. Um centrão muito pragmático e fisiológico, eu sou obrigado a olhar e dizer, é verdade, tem chance de haver uma articulação, um casamento de conveniência entre centrão e extrema-direita, e eles têm força e maioria, podem incidir sobre o Hugo Mota, e esse projeto pode ser votado amanhã, o que é gravíssimo. Nós, da base do governo, entendemos que é inaceitável, vale dizer que é um projeto com ampla rejeição popular, que a condenação do Bolsonaro, dos generais, daqueles que articularam o golpe de Estado, se deu de forma justa, com devido processo legal, presunção de inocência, direito de defesa, fato histórico na história do nosso país, a responsabilização penal de peixe grande que tentou contra a democracia. Então, para nós, vamos até o último segundo articular e pressionar para não colocar para votar. Então é isso, Paulo. Bastidores de Brasília, as opiniões de um lado e do outro, mas o fato é que é prioridade total da oposição do governo aqui em Brasília colocar em pauta, em votação, a anistia, principalmente visando aliviar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso. Devolvo para você aí em Goiânia. Beleza, Pedro? Bom trabalho, hein? Parabéns. Vamos lá. O Pedro falou de uma coisa aí, né? Que ele ouviu lá a esquerda, a direita, centro, enfim, ouviu as várias tendências dentro da política. E eu tenho um telefonema aqui, uma mensagem da Ivani, dizendo o seguinte: que bom que não tem esquerdista hoje no programa. Parabéns pelo programa. Olha, Ivani, nada preparado. Apenas a gente vai girando a roda de acordo com os assuntos que a gente vai discutir no dia de hoje, né? No dia do programa, e coincidir que hoje a gente vai ter um programa de análises, né? Vai ser um programa mais tranquilo, não vai ter aquela discussão toda que sempre tem, e vai ter. Até o final da semana a gente vai ter também. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ouvir a esquerda. Esse rapaz que falou aí agora há pouco, ele é do PSOL. E daqui a pouco a gente vai ouvir também pessoas do PT falando sobre esse mesmo assunto em reportagens também. Então, opinião sempre presente, de esquerda, direita, centro, enfim, seja lá do que for. Daqui a pouco a gente fala sobre a anistia, mas antes eu quero ouvir esse andamento desse processo, até porque nós temos aqui o vereador William Veloso, que é do PL e é também advogado, e pode explicar um pouco melhor para a gente a respeito de uma pergunta, né, que surgiu de repente. Mas não cabia ainda a apresentação de um recurso nesse processo lá em Brasília, junto ao Alexandre de Moraes, ao STF? Sim, nos causou muita estranheza essa decisão extemporânea do Moraes, né? Porque caberia, ainda estava num prazo ainda para apresentação de embargos. A defesa de Bolsonaro não abriu mão disso? É justamente isso. A estratégia foi abrir mão para ganhar mais tempo. Só que hoje o presidente, o ministro do Supremo, o ministro relator desse fantasioso golpe aí, né? Atropelou, repito, tudo e deu como transitado e julgado. Mais uma aberração de tudo isso que vem jurídica, né, que vem acontecendo ao longo num processo que deveria ter iniciado, inclusive, numa instância comum, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha mandato mais, não faz sentido começar na última instância, vai recorrer para quem agora, né? Apesar que existe aí e vai acontecer isso, nós vamos recorrer aí para instâncias de proteção fora do país, mas o fato é que hoje ninguém entendeu, mais uma vez extrapolou tudo, jogou para cima dele e simplesmente declarou transitado e julgado esse processo. Então, esses prazos foram
suprimidos aí pelo presidente. Telespectadores participando. Lucimar Souza Melo. Boa noite, o programa está cada dia melhor. Obrigado, Lucimar. Pedro Barbosa, acabou para ele, acabou para Bolsonaro. E parece que aqui também há um pequeno debate, porque Sidney Fernandes mandou a seguinte colocação: agora é que começou para Bolsonaro, o nosso futuro presidente. A Regina Perry, mandando a seguinte mensagem: vereador William Veloso, compromisso e representatividade. Conhece a Regina? Sim, um abraço para a Regina. Eu conheço conheço a Regina muito antes do senhor. Foi minha vizinha lá em Bebedouro, no estado de São Paulo. Grande Regina, família Perry, né? Abraço, Regina. Obrigado pela audiência, uma honra, viu? Você que é uma grande promoter da noite, né? Tem as boates, tem aquelas coisas, né? que levam alegria para as pessoas. Parabéns, Regina. Vamos lá, mais mensagens. Melo, boa noite, Paulo. Boa noite especial, vereador William Veloso, que é o melhor vereador aqui em Goiânia. Sem desprezar o Quitão, né? Acompanho o trabalho dele e vejo todas as conquistas. Carlos Carvalho, Brasil agora está entregue para a China. E mais telespectadores que eu vou lendo ao longo do programa. Lucas Quitão, vereador pelo União Brasil. Esse julgamento de Bolsonaro, na sua opinião, 2 pontos. O quê? Paulo, na minha opinião, ele tinha que ser, primeiro, né, ele não deveria, na verdade, ser presidido, tendo como relator o Alexandre de Moraes, que eu acho que ele seria suspeito, porque pessoalizou muito, né, essa relação. Acho que deveria, inclusive, ter ido para o pleno do Supremo. Discute-se aí a questão de estar ou não no Supremo, mas como a tipificação que incluíram sobre atentado ao Estado democrático, então, por isso, o Supremo, mas que fosse, pelo menos, pelo pleno, né, William? Eu acho que seria, inclusive, até mais justo. E nessa instância final, para o nosso telespectador entender, Paulo, ele já coloca o Bolsonaro cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses, né, lá na Superintendência da Polícia Federal, onde ele já está. Antes do trânsito em julgado, né? Exato. E aí, inclusive, acho que essa etapa deveria ser depois de esgotada todas as instâncias recursais, né, e aí existe, inclusive, a discussão jurídica. Seria até ontem ou não? Teria mais? E acho que seria, sim, válido até para dar condição e atender, né, os direitos constitucionais do acusado de fazer a defesa dele até esgotar todas as instâncias. Então, acho que nesse ponto aqui ele antecipou, sim. E agora resta ao Brasil, e respondendo à pergunta principal do programa, Paulo, na minha opinião, não acabou para o Bolsonaro, até porque a gente já viu no Brasil as pessoas serem descondenadas, né, e voltarem para a política. Então, acho que a política segue, agora nós temos que ter a inteligência de conduzir o Brasil da melhor forma daqui para frente. Eu passo para o vereador William Veloso a pergunta que o Quitão acabou de responder, que é o tema do nosso programa de hoje. Acabou para Bolsonaro ou a anistia ainda pode ser a salvação? Não acabou não, só está começando. Nós temos aí o Instituto da Anistia, que está sendo costurado dentro do Legislativo Federal. Aliás, é uma das grandes chances dos deputados federais e senadores, do Congresso Nacional, corrigir tudo isso que aconteceu nos últimos anos aqui em relação a esse factoide aí de um golpe, aonde Brasília, num domingo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não estava aqui, ele escolheu os ministros das Forças Armadas a pedido do presidente eleito, não estava no Brasil. E nós tínhamos ali, era um monte de cidadãos de bem, vendedor de algodão doce, de pipoca, de pessoas que viram a movimentação estavam passando na rua e foram ali para tentar, médicas que estão condenadas aí sem nunca ter feito nada. Então, uma grande oportunidade agora com a anistia. E nós temos também um recurso, né, para a revisão criminal aí também, que vai ser provocada também e que vai ser vai ser o pleno do STF que vai julgar essa eventual... Esse recurso vai ser analisado por quem? Pelo pleno do... O pleno vai julgar um recurso? O pleno que vai julgar... no caso, colocaria em xeque a decisão... Tudo isso que aconteceu...
que aconteceu até agora, essas condenações. E qual a chance disso acontecer e acontecendo? Qual a chance disso vingar, disso ser aprovado? Ou seja, reverter esse resultado desse julgamento da primeira turma, que foi contestado, inclusive, pelo Luiz Fux quando estava lá. Nós temos amostras aí nos últimos meses aí de ministros que se pediram aposentadoria, não falando que era, não aguentando a pressão, mas não é porque já viu que errou. Tem muitos ministros repensando ali o que aconteceu, o descrédito do STF em cima de um julgamento que, ao meu ver, ele é completamente irregular, desproporcional. Você colocar um ministro que ele foi acusado, quem apresentou o inquérito, ele que está julgando, ele que apresentou o relatório. Então, assim, é completamente descabido. Então, eu acredito muito no recurso, na revisão criminal. Vereador, se é tão descabido assim como o senhor está dizendo, por que nada se fez, nada se faz contra esse estado de coisas descabidas? Por que se aceita isso, então? O sistema que nós estamos vivendo, onde nós temos os senadores, porque quem pode afastar ministro, caçar ministro do Supremo é o Senado. E o Senado ele está completamente comprado aí, completamente, quando eu falo, tirando os senadores da direita e de centro, comprado pelo atual sistema. São as emendas PIX, as emendas de bancada, e se você não tiver uma quebra dessa ruptura, ter uma ruptura disso aí, nós não vamos mudar o atual cenário. Por isso é que nós temos as eleições do ano que vem, que é a grande esperança do Brasil, do brasileiro de bem, trazer o Brasil novamente para o eixo, porque nossa economia está em frangalhos, nosso país está quebrado, falido, por causa desse presidente que desde o primeiro dia até hoje, ele não fala em economia, ele não movimenta o Brasil, ele só fala de Bolsonaro, porque aquela sede de vingança que ele tem desde o primeiro dia que ele assumiu o mandato. Tá bem, vamos lá. O senhor de direita, Quitão também é de direita, não é isso, Quitão? Tá. O que é que os senhores pretendem fazer, tomando por base essa fala do seu colega aqui, o William Veloso, o que é que os senhores pretendem fazer em relação já à próxima eleição do ano que vem, 2026? Os senhores vão mudar o quê? Porque eu costumo dizer isso, quando tem, inclusive, pessoas da esquerda e da direita, que seja lá quem for, que a direita teria, caso quisesse sucesso, muito que aprender com a esquerda. Porque a esquerda tem lá os seus mandamentos, a sua cartilha, a sua união de pensamento, união de fala, união de tudo. E consegue chegar até o grande público, convencer o grande público, como Lula faz historicamente. A direita entende assim? Se entende assim, por que também não tem esse modo de agir no sentido de ganhar uma eleição para valer? Porque agora os senhores ficaram completamente dependentes de Bolsonaro, até esse ponto, pelo menos, e vocês vão ter que analisar agora quem pode ter melhor sorte nessa disputa presidencial do ano que vem. Lembrando que Ronaldo Caiado, governador de Goiás, está nessa disputa, está se apresentando como o grande combatente de Luiz Inácio Lula da Silva. Qual vai ser o caminho? Passa por Caiado ou não? Com certeza, Paulo, e você foi muito feliz quando nos lembrou, e é uma tese minha, que a direita é muito maior que somente o Bolsonaro. Inclusive, o Caiado é um nome coerente da direita moderada que há 40 anos faz um trabalho na mesma linha. É um político sério, limpo, e representa muito bem esse pensamento nosso, que vai, inclusive, Paulo, além somente da direita ou da extrema-direita. É um pensamento de centro-direita, e que é muito mais do progresso do trabalho do que de ideologias. Então, eu acho que, falando em eleições, eu concordo com você quando você diz que a esquerda ela é profissional em ganhar as eleições, mas é muito diferente de nós. Nós falamos, inclusive, desde 2020, por exemplo, nós estamos disputando eleições, 2018, por exemplo, tentei ir para Brasília, mas fazendo o contrário que a esquerda faz, Paulo. Falando a verdade, sem enganar as pessoas. Porque quando eles ganham a eleição, você pode ter certeza que é passando muita gente para trás. E depois que ganham, para piorar, fazem esse jogo sujo que a direita de gente séria, a direita de Ronaldo Caiado, por exemplo, nunca faria.
né? Esse jogo sujo do poder, da barganha, com certeza quem chegar lá vai chegar fazendo diferente. E outra coisa, para chegar lá, Paulo, com certeza vai fazer uma campanha diferente. Não essa que engana a maioria dos brasileiros com um discurso de que vai fazer o bem para a maioria, de um discurso que vai melhorar para todo mundo, mas na verdade quem vai ganhar dinheiro é banqueiro. Na verdade, vai fazer bem é para grandes empresários, milionários, que vão ser isentados de impostos. Enquanto o coitado do brasileiro trabalhador vai ganhar todo dia um presentinho do Haddad para aumentar o imposto que paga. Então é bem diferente, Paulo. Talvez a direita, por ser mais coerente, mais responsável, não ganhe a eleição mentindo, né? Mas o povo vai ter essa consciência de escolher bons representantes, com certeza, para fazer a diferença lá. Vamos lá, telespectadores, né? Mensagem que vem do William, seu xará. William da Silveira, do Buena Vista, aqui em Goiânia. Ele diz o seguinte, sobre esse julgamento aí, ele acha que Xandão vai ter que pagar por tudo, enfim. Ele diz que não foi o julgamento, foi sim um teatro armado. O Brasil tem hoje o pior STF da história. Bolsonaro é inocente, foi o melhor presidente da história do Brasil, enfim, opiniões de telespectadores. Se você é de esquerda, se você apoia Lula, também está convidado a mandar a sua participação aqui, que eu vou ler também, como sempre li. E ele diz o seguinte, não acabou para Bolsonaro, não, a luta está apenas começando. William Silveira, de Buena Vista. Valéria Setor Moraes. Paulo e convidados, boa noite. Agora parece matar ou morrer. A diferença é que o mal é muito ousado. E está chegando a hora do bem também ser. Olha, parece que ela está mais ou menos falando o que a gente está conversando aqui agora, nesse momento. Não podemos ser bonzinhos mais, está ficando difícil. O senhor concorda com a Valéria? Concordo, Valéria. Você está coberta de razão. Esse jogar nas 4 linhas que o Bolsonaro sempre mencionou, e com a ética, né, em toda a condução do governo dele, ela vai ter que ser mitigada. Não que nós vamos entrar na mesma vibe, no mesmo modus operandi da esquerda, jamais. Mas que a gente tem que ficar mais esperto e aprender com os erros, né? Então, isso nós temos que fazer mesmo, mas com muita seriedade. E concordo quando o amigo Lucas Quitão fala que sem enganar as pessoas, sem vender aquilo, né? Tentar vender alguma coisa que é inexequível e que sabe que não vai ser realizado. Castro Alves, advogado, colega seu lá de Anápolis. Abraço, Castro. Ele diz o seguinte, Paulo, de que adianta apresentar mais recursos se quem julga os recursos são os mesmos que o condenaram. Ali já são cartas marcadas, julgadores de Bolsonaro são parciais. E é esquisito, né? Um juiz processar e julgar ao mesmo tempo, né? E ele ser também vítima dessa história. O Marcão, lá de Mozarlândia, mandando mensagem aqui também, parabéns pelo programa. Hoje, como é que é? Alexandre de Moraes manda no STF, manda no Brasil e se deixar vai mandar no mundo. Ô Marcão, aí você foi longe, Marcão. Vamos lá, vamos pegar um pouco essa história da anistia, porque a gente tem uma fala aqui também de uma coletiva, né, do senador Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, e que falou, depois de fazer uma visita ao pai na superintendência da PF, ele diz o seguinte, que Bolsonaro fez um pedido direto aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que pautem o projeto de anistia aos envolvidos no dia 8 de janeiro. Vamos conferir. Pediu ali que a gente insistisse, conversasse com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre, que o que nós pedimos para ele, por ocasião inclusive das eleições deles, as presidências das respectivas casas, que era a colocação em pauta do projeto de anistia. Então fica aqui de público mais uma vez, eu acabei de sair de conversar com o presidente Bolsonaro, é um pedido direto dele para os presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Muito bem, é um pedido, né, do presidente aos presidentes dos poderes lá no Congresso. Esse pedido já foi feito antes, vereador? Sim, inclusive... É a primeira vez que se faz esse pedido? Não, na época da eleição, tanto do Alcolumbre quanto do Mota, o PL apoiou com o compromisso de pautar a anistia. Então, e depois houve um recuo e a gente sabe o que aconteceu, né? Tem toda por trás aí, emenda, milhões aí em favorecimentos que eles estão literalmente colocando isso aí em segundo plano. Mas a pressão está sendo muito grande. Comprados, é isso?
O senhor, como advogado, evidentemente, vai ter cuidado nas palavras. Claro. Mas para o povo mas entender, o povo vai entender. Existe a gente sabe que toda votação, toda tomada de decisão ali, ela sempre é antecedida aí de negociações, deixa claro isso aí, a própria imprensa coloca, liberado tantas emendas, né, para a Câmara, tantas emendas para o Senado. Então, isso aí, para um bom entendedor, sabe o que é isso aí. Vereador, explica para a gente. O senhor que é um bom explicador, explica para a gente e a gente vai querer ser um bom entendedor. Eu vou pegar um outro exemplo para o senhor ver se tem similaridade. Por exemplo, fala-se lá no Congresso, por exemplo, sobre a pauta bomba que Davi Alcolumbre estaria reservando para o presidente Lula por conta da insatisfação dele de Lula ter preferido o novo integrante do STF, né, que é o Jorge Messias, né, ou Bessias, né, como dizia Dilma. E por conta disso ele disse que a pauta bomba será o seguinte: colocar em discussão e votação aquele projeto que muda a aposentadoria dos agentes de saúde. Primeira coisa que eles vão ganhar, a partir do último salário, eles vão ganhar aquilo com um aumento que vão ter direito como se estivessem na ativa. Isso vai representar uma bomba realmente, parece que de 200 bilhões ao longo do tempo para o governo federal. Ao mesmo tempo, por outro lado, o STF acaba de decidir que de vez que a tal da revisão da aposentadoria ao longo da vida também não tem sentido nenhum. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles fazem uma coisa que é prejudicial para a população, para o trabalhador, fazem outra coisa que é favorável. Como é que é esse ponto de vista, né? Tudo depende do interesse pessoal, partidário, ou é apenas coincidência? Não é coincidência, não. E aí, isso tudo aí mostra que a população comum do país é marionete, né? Em todo esse processo aí. Ela é usada. Ela é usada o tempo todo. O que menos se pensa é no interesse da população. São interesses próprios, né? Vaidade de um, apesar que nesse ponto aí eu concordo plenamente com o Alcolumbre. Esse, inclusive, foi compromisso do atual presidente aí de não indicar amigos, e ele, mais uma coisa que ele promete, não cumpre, e o Alcolumbre está usando de tudo aquilo, o poder que ele tem como presidente do Senado. Mas o que o Jorge Messias disse, declarou claramente, está na imprensa, é que ele tem um dever de lealdade com Lula, ao mesmo tempo que Lula também tem um dever de lealdade com ele. Não custa lembrar que o tal do Jorge Messias, que naquela conversa telefônica, se tiver aí, Exaf, se tiver fácil, você lembra aquela conversa que a gente colocou por telefone? Se dá para colocar, viu, Heloísa? Só para a gente mostrar e ilustrar. Quando o Lula estava na corda bamba e que estava na presidência de Dilma Rousseff, ela organizou para que o Bessias entregasse ao Lula um documento que ele ia assinar que garantiria a ele a posse como ministro da Casa Civil, e com isso ele não sofreria aqueles impactos todos que poderia sofrer diante das acusações que estavam sendo feitas contra ele. História recente do país. Recentíssimo. Tem aí, por acaso? Dá para a gente colocar? Agora não, daqui a pouco a gente tenta colocar no ar também. Mas aí já vem outro episódio, né? Vingança de cá, vindita de lá, vingança daqui, vindita de lá. Ameaça-se agora, principalmente em relação ao Alcolumbre, que vai se organizar uma forma de bloquear a indicação do Messias para o STF. Quer dizer, é tudo jogo de interesse nesse país, meu Deus? Sem dúvida nenhuma, jogo de interesses. E hoje nós temos quem orquestra isso tudo no país, que é o atual presidente. Ele quer transformar o país aí numa Venezuela. E economicamente falando, ele já praticamente conseguiu. Lucas Quitão, fale para a gente sobre esses dois últimos temas. O senhor não falou sobre eles. Essa história, por exemplo, é interesse das pessoas. A política é assim. E na política lá em Brasília a gente está vendo que a coisa é descarada. Aqui também é assim? Na Câmara, por exemplo, da qual o senhor faz parte, é assim? Paulo, tem uma diferença grande que é a distância, né? Eu costumo dizer que a Câmara Municipal é o poder legislativo mais perto da sociedade. Então, por isso, o contato ali é diário e a cobrança também é muito maior. Vou te dar dois exemplos claros, né? Nós tivemos recentemente uma votação muito equivocada daquela PEC da blindagem que ofendeu o cidadão brasileiro.
pouco tempo depois que a pressão social aumentou, a pressão popular aumentou, o Congresso fez questão de pautar coisas positivas para a sociedade. Então, eu digo muito isso, né? A pressão na Câmara ela é muito mais rente, sabe? Ela é mais próxima justamente por causa dessa proximidade. E eu concordo com o William quando ele disse isso, assim, olha, os interesses ali são diferentes do interesse da maioria do país, né? São casas que estão praticamente isoladas do grande público, né? E o brasileiro, Paulo, precisa também, é um exercício diário, e eu peço isso a todos, acompanhar a política. Porque se a gente tiver mais gente boa na política, se a gente tiver o cidadão trabalhador de perto, acompanhando, cobrando, com certeza as decisões do Congresso seriam diferentes. Por exemplo, sabendo dessa indicação do Lula de um amigo próximo para o Supremo, que pode, de alguma forma, né, influenciar nas decisões do governo, com certeza a população pressionaria os senadores para não aprovar, até porque esse indicado vai passar por uma sabatina recente, né? E da mesma forma, Paulo, o próprio cidadão brasileiro unido pode pleitear um plebiscito. Coisa que acontece com frequência na Europa, nos Estados Unidos, é onde você chama a população para opinar sobre esses temas importantes para o país. Por exemplo, William, você acha que a maioria dos brasileiros seriam favoráveis a indicações vitalícias de amigos para o Supremo? Com certeza o Brasil opinaria, e é isso que falta, Paulo, é chamar o Brasil para opinar nessas pautas relevantes, que a gente precisa cobrar isso. Mas quem chama o Brasil? Bom, o próprio Congresso Federal pode chamar um plebiscito e aprovado por um terço, salvo engano, um quinto, mas vamos colocar um terço, que é um quórum qualificado, para poder passar pela sanção do presidente e ir às ruas. Na urna eletrônica, o cidadão opinar nos temas mais importantes, né, opinar sobre coisas que mudam de verdade o nosso país, William, para além das discussões ideológicas. E eu faço isso com muito respeito, Paulo. Eu respeito quem está lá defendendo questões ideológicas, mas comida na mesa do brasileiro, mudanças radicais são feitas, né, com esse debate mais objetivo. Olha, o que o brasileiro precisa? O que o brasileiro faz questão de mudar? Então vamos enfrentar esses temas. E eu falo isso porque tem coisas importantes para a nossa sociedade que estão paradas no Congresso enquanto eles votam coisas de benefício próprio. É isso que a gente precisa mudar. E só anda quando tiver interesse naquilo também, né? Exato. Vou te dar um grande exemplo, Paulo, que eu era universitário na época, presidente do Grêmio Estudantil, do curso de Direito da Católica, quando passou o projeto da ficha limpa, William. Você lembra? Que foram milhares de assinaturas, uma pressão muito grande da sociedade brasileira que forçou o Congresso a enfrentar esse problema. E aprovou hoje uma lei e foi um grande avanço jurídico. Então, o que eu falo? Embora tenha sido desvirtuada também, né? Sim, mas se você concorda que foi uma mobilização social que gerou um resultado? Mas então, as acho pessoas que é não isso. estão se mobilizando mais, e a direita, a PL em especial, parece ter entendido isso, não adianta ir às ruas. O negócio agora é pressão. Segundo, eu vi vários falando sobre isso. Vamos lá, mais telespectadores. Eli Monteiro, jornalista, ele botou em caixa alta, como se estivesse gritando assim. Sou de esquerda, até a alma. Que bom, mas não deu opinião. Deu alguma opinião sobre algum assunto também que a gente registra aqui, tá bom? Vera Lúcia Reis, manda um abraço, boa noite, vereador. Quitão. Fernando Bragato, de Aparecida de Goiânia, ele diz o seguinte: de mito virou mártir, começou a caça ao bruxo. Coca-Cola tem que dar explicações aos Estados Unidos sobre o patrocínio à palestra de Alexandre de Moraes. Conhece alguma palestra que tenha dado com patrocínio de Coca? Enfim, eu não conheço. Mas vamos lá, confiei em você, telespectador. Joseildo Araújo, problema da direita foi impeachment a Dilma. E foi o Temer que entrou no lugar da Dilma que indicou o Moraes. Então, por extensão, por vias tortas, a culpa do Moraes ter feito o que fez foi por conta de Temer ter assumido o governo presidencial e ter indicado Alexandre de Moraes. Então a direita tem culpa, quer dizer, o impeachment de Dilma teve lá seus efeitos negativos. Encontraram um culpado aí agora. Tá bom, vamos lá. Clive, é isso? Clive Duncan. A coisa de ser honesta virou piada no Brasil. Mas vamos lá, falar dessas manifestações todas e esse projeto de anistia, que deve ser votado até amanhã, começar a ser votado amanhã, quarta-feira. A gente vai ouvir também um goiano, né? O Gustavo Gaia. A gente pegou um vídeo dele, que ele publicou nas redes sociais, falando sobre essa movimentação, sobre esse projeto de anistia, que pode ser votado amanhã. Vamos ver o que diz ele.
Acabei de sair da reunião agora do PL, nós tivemos aí uma participação maciça de deputados e senadores, inclusive deputados estaduais e vereadores do Brasil inteiro participaram. Foi uma reunião, gente, de 3 horas e meia, onde nós debatemos qual seria o melhor caminho, o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. E a nossa conclusão é: quarta-feira nós vamos votar a anistia. O Hugo Mota iria viajar, cancelou a sua viagem, ele iria para a Itália para encontrar com o Papa, decidiu ficar, porque ele entendeu que esse momento é um momento muito importante. Então, não dá tempo de fazer uma manifestação, de fazer uma mobilização popular. Impressionante, né? Mobilização popular, que deve ser feita, como disse o próprio Gaia, né? Quer dizer, não dá tempo de fazer uma mobilização de outra forma, a não ser... Qual mobilização que o senhor faria, vereador William Veloso, sobre isso? Como é que o senhor chamaria o povo para ajudar nessa discussão? Um povo, claro, de direita, né? Que apoia a direita. Hoje, o que os líderes da direita por todo o Brasil estão fazendo é conclamar aí, principalmente todos aí nas redes sociais, para tratar desse tema, para falar, para explicar qual que é a necessidade aí da votação de uma anistia. Porque é o caminho primeiro e imediato aí para se mudar esse cenário. Então, como bem disse, né, o meu amigo Gustavo Gaia, uma das maiores lideranças da direita no Brasil, uma pessoa muito centrada e tem um amor excepcional pela nossa nação, quer ver o país livre de todos esses desmandos, no sentido de buscar realmente isso aí, o apoio da população para, numa só voz, nós cobrarmos aí do poder maior, do legislativo maior, que é o Congresso Nacional, dos deputados federais, e depois ir para o Senado, a pauta da anistia ampla, geral e irrestrita. Não tem cabimento nós continuarmos o legislativo agachado para as ações aí do judiciário brasileiro. Vereador Lucas Quitão, esse projeto da anistia, senhor, bem objetivamente, com toda a sinceridade que eu sei que o senhor tem, tanto quanto o William, o senhor acha que vai ser pautado para amanhã? E segundo, vai ser aprovado? E terceiro, vai andar ao ponto de fazer efeito sobre essas vítimas, digamos assim, do 8 de janeiro, inclusive sobre Bolsonaro? Paulo, vai andar, né? Em resumo, vai adiantar alguma coisa? Vai andar porque já anteciparam a pauta, né? Está na urgência, então vai ser votado. Tende a ser aprovado, não sei o texto que passa, mas tem uma preocupação, Paulo, e concordo com tudo que vocês disseram e ainda coloco um ingrediente a mais. Pode ser que esse projeto, aprovado, sancionado ou não, William, ele vai para o crivo do STF. Então tem mais um problema, né? Pode ser que a Câmara dos Deputados vote, pode ser que seja aprovado, pode ser anistia ou pode ser dosimetria, a gente não sabe, mas ainda tem esse problema, pode ser judicializado. Né? Então, na minha opinião... tudo nesse Brasil né? Exato, um grande imbróglio, mas... Como político, Paulo, eu sugeriria aos líderes, né, da Câmara dos Deputados, aqueles bem intencionados, que procurem, inclusive, o diálogo entre todos os poderes. É o momento do Executivo participar, do Supremo participar, do próprio Congresso estar à frente disso, porque é melhor fazer uma construção no diálogo do que aprovar algo que a gente não saiba o futuro dela. E aí é outro problema para o país. Ok, telespectadores, né? O Sérgio que eu tenho aqui cadastrado, eu boto aqui, telespectador Sérgio, Cães. Ele faz tudo, né, sobre cães, conhece como pouca gente conhece os cães, mas ele conhece de política, conhece de gente também. Ele usa aqui uma figura para depois fazer uma pergunta. Ele pergunta para o senhor, William Veloso, a Praça C, já falando de problemas de Goiânia, o senhor é vereador. Sim. A Praça C na Vila Canaã precisa de uma reforma completa em toda a calçada, precisa de tapa-buraco em asfalto aberto, precisa de lixeira pública, placa de sinalização, ou seja, precisa de tudo. É na rua C12 e C13. Aí ele pergunta, cadê o vereador responsável pela Vila Canaã? É o senhor? Sim, sou eu. Qual é o nome dele? César? Sérgio. Sérgio. Nós já fizemos uma solicitação para o prefeito, Sandro Mabel, para fazer toda a parte de melhoramento nessa praça. Eu nasci ali, a 200 metros dessa praça. Nasci na cidade de Jardim, esse problema, então, conheço. Asfalto, etc. E o prefeito já se comprometeu agora, ele vai distribuir um valor de 70 e poucos mil reais por mês para cada vereador, para ele poder trabalhar nas
essas melhorias aí nas suas bases. Se não deu um mês, eu vou ter 2, ou vou ter 3 meses para fazer. É uma das nossas prioridades, Sérgio. A Vila Canaã e a Cidade Jardim e outros bairros, mas eu coloco essas duas porque você está comentando sobre isso. Tem uma pessoa que nasceu ali há mais de 50 anos. A minha mãe mora no mesmo local. Meu pai adorava Vila Canaã, Cidade Jardim, Guadalajara, toda aquela região ali, e faleceu o ano passado, mas pediu para mim, William, não esqueça das suas origens, de onde você nasceu e onde você vive. Então, é compromisso nosso. Pode falar, Sérgio. Estamos juntos aí, estou à disposição no Gabinete 9 aí para esclarecer dúvidas e outras demandas que você tiver. Pronto. Eu tenho certeza que vai ser resolvido, viu, Sérgio? O vereador é uma pessoa super séria, né? E eu tenho certeza que se ele falou que também foi um pedido do próprio pai e agora um pedido seu, eu tenho certeza, tomara, né? Eu torço para que isso seja atendido o mais rápido possível. Ele fala mais outras coisas também, porque ele está decepcionado. Como é que ele quer dizer, em resumo, o seguinte: para resolver o problema de uma pracinha escondida dentro de um bairro, já está difícil. Que dirá, então, para resolver causas justas? Aí ele se refere ao caso Bolsonaro, por exemplo, né? Quer dizer, uma coisa de dimensão nacional e até internacional, na medida em que até o presidente dos Estados Unidos se interessou em determinado momento por ela. Mas agora parece... O Trump jogou a toalha em relação ao Bolsonaro? A minha opinião é bem cética em relação a isso, Paulo. Para mim, o Trump usou o caso do Bolsonaro para fazer uma pressão política com interesse comercial e econômico, puramente isso. E quando ele chegou no objetivo dele, ele, né, se fez de enganado e é isso. E, inclusive, hoje dialoga com o atual governo e parou por aí. Pois é, porque depois ele voltou atrás, né? Retirou toda a sobretaxa que existiria. Já anotou alguma coisa? Eu anotei aqui do Sérgio aqui, que eu vou amanhã, já vou tomar uma providência. Está vendo? Você já andou, começou a andar. Mas economicamente, os Estados Unidos, existem vários produtos aqui do Brasil, que o Brasil exporta para lá, que começou a pesar, inclusive, na inflação americana. Então, esse recuo é um recuo político, econômico, e assim, eu ainda acredito muito. O Trump, ele está muito preocupado com a condução de todo esse processo, não só com o Bolsonaro, mas todos esses políticos, essas pessoas que estão sendo envolvidas, que foram envolvidas aí nesses atos extremos aí do Supremo, que inclusive estão se refugiando nos Estados Unidos. Tem muitos. Agora, o último agora foi o senador, né, o Ramagem, né? Sim. Está lá, então eu acredito ainda muito nas intervenções aí, sem contar que o Alexandre de Moraes está sob a égide da Magnitsky. Então, ele não pode ir para os Estados Unidos, a família não parou dele. A história, então? Bolsonaro ainda pode fazer alguma coisa? Não parou, não pode. Esse recuo aí é um recuo estratégico devido à necessidade dos produtos que estavam sobretaxados aqui, que ele teve que voltar a tarifa para aquele status quo anterior. A prisão, né, de Bolsonaro também foi assunto discutido na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E a gente vai colocar agora para vocês a reportagem do Alex Atanásio, ouvindo deputados de situação e, veja só, também de oposição, que nunca falta aqui no programa. Vamos ver. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos convidados. Uma boa noite especial para quem está acompanhando, né, o nosso programa hoje. Pois é, Paulo, aqui na Assembleia Legislativa de Goiás nós também repercutimos essa questão da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns deputados consideraram a prisão arbitrária e também reclamaram das ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já outros parlamentares foram a favor da prisão do ex-presidente. Vamos acompanhar. Essa forma de se administrar esses assuntos no judiciário tem nos causado estranheza. São 2 pesos e 2 medidas. Nós entendemos que a justiça tem que ser equânime e igualitária para todos que são submetidos ao seu crivo. Obviamente temos hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da Justiça, ou seja, um dos pilares da democracia do Brasil, em poder fazer com que possa cumprir justiça para todos em iguais condições. Então, eu vejo que a instituição, o Poder Judiciário, cumpre o seu papel em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa da soberania do Brasil. O Bolsonaro não teve a oportunidade de ser julgado em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Simplesmente foi condenado e agora preso. Mas a prisão dele se dá, com certeza,
para camuflar agora e não se falar mais no assunto do roubo dos aposentados. Não pode as pessoas se acharem acima da própria Constituição Federal. Motivo que o exemplo está sendo dado, cumprimento o Supremo pelas iniciativas e acho que é acima de tudo o momento de que todo brasileiro prestar atenção e respeitar as leis e respeitar a democracia no Brasil. O que nós estamos vendo nesse país é um inocente preso, Jair Messias Bolsonaro preso, e o maior ladrão desse país solto. Uma vergonha, é um tapa na cara de cada cidadão de bens, mas nós sabíamos que era isso que eles queriam, prender Jair Messias Bolsonaro, tirá-lo de 2026, essa era a intenção, para que eles continuassem aí tentando governar e roubar esse país. Está aí, opinião de direita, opinião de esquerda, né? Como sempre, não apenas neste programa, mas em todos os programas da TV Brasil Central. Tanto no programa TBC Debate, que é apresentado brilhantemente pelo Rafael Vasconcelos, quanto nos outros também, pela Danusa Azevedo, ao meio-dia, e outros programas mais que a gente tinha que nem me choro. Então o espaço aqui é aberto, até porque, como foi reafirmado dias atrás, por ocasião da comemoração dos 50 anos da TV Brasil Central, pelo governador Ronaldo Caiado, que adora um debate, a TV tem sim que abrir espaço para o debate. Se ele gosta, mais um motivo ainda. Muito bem, já que estamos falando da Assembleia, tem uma informação que é importante para você que está aí à espera do concurso, né, que foi anunciado pelo presidente Bruno Peixoto para a contratação em várias áreas dentro da Assembleia Legislativa. E não é que criaram um site fake, falso, que está enganando candidatos ao concurso da Assembleia Legislativa? Pois é, essa fraude já foi identificada, o site já foi retirado do ar. Mas é bom você que ainda não fez a inscrição ou que já fez de repente, consultar para ver se está tudo ok. Porque o risco existe e você tem que ficar alertado para fazer a sua inscrição apenas através do site oficial da Assembleia. Vamos ver. Os golpes relacionados ao concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego, começaram a surgir há cerca de uma semana por meio da internet. Usa uma técnica que a gente chama de pescaria, que é phishing, que é uma técnica onde você coloca um site, que é muito parecido com um site oficial, impulsionado às vezes, pago para que ele apareça primeiro ali nas pesquisas, e de forma que as pessoas, ao clicar naquele site, é direcionado para uma página falsa, onde a pessoa vai inserir todos os dados pessoais dela, e aí o golpista pode se aproveitar desses dados pessoais também, futuramente, e ela vai pagar um boleto. Só que geralmente esse boleto também é direcionado para a página de um banco de terceiros, né, uma fintech, e esses golpistas acabam ficando com o dinheiro dessas pessoas. Diego Mendes, diretor adjunto de Tecnologia da Informação no órgão legislativo, explica como os casos foram identificados. A Assembleia faz um monitoramento ativo aqui na diretoria de TI. Então a gente acompanha as redes sociais, acompanha os sites que são divulgados na Google, para que a gente possa fazer as denúncias e agir de forma proativa. Independente disso, também há as denúncias, né? Então houve uma denúncia de uma pessoa que foi lesada nesse golpe, e aí com base nessa denúncia a gente, de forma proativa e reativa, conseguimos tirar o site do ar, né, junto à plataforma Google, e também com o servidor lá que estava hospedando essa página falsa, e conseguimos, né, em poucas horas ali, restabelecer o normal, né, para que as pessoas não sejam mais vítimas dessa situação. Segundo informações da tecnologia da Alego, sites falsos surgem e são denunciados diariamente, mas algumas pessoas desatentas ainda correm o risco de cair no golpe. Por isso, é importante lembrar que o site oficial de inscrição do concurso é conhecimento.fgv.br/alego25. O diretor deixa ainda algumas dicas importantes para que o candidato desconfie e não exponha os dados. O alerta principal é sempre confiar nos sites, nos portais oficiais, né? A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. E o portal da Assembleia, o portal.lg.leg.br, ele divulga todas as informações do concurso. Também temos as redes sociais, né? Hoje em dia o Instagram da Assembleia divulga, e também do presidente Bruno Peixoto, né? Onde a gente pode ali procurar todas as informações oficiais em tempo real. Ou seja, né? Todo cuidado é pouco, né? Dizia que o vereador William é Veloso, né? Mas tem malandro para tudo, né, vereador? Infelizmente, o Brasil
e as tecnologias vão sendo criadas e as malandragens vão sendo aprimoradas também, né? Mas de repente não precisa de tecnologia, não. Basta a gente ver o seguinte: quando um caminhão tomba, por exemplo, seja na estrada ou seja na cidade, o que é que as pessoas fazem? Saqueiam, né? Aquilo é um absurdo. No lugar de ajudar a pessoa que está no desespero ali, que está necessitando, né? E a gente vê cenas justamente o contrário disso aí no Japão, nos países do Oriente Médio. São solidárias as pessoas, aquela coisa toda. Infelizmente, né? Claro que não é todo brasileiro, mas boa parte, ou má parte, né, desses brasileiros fazem isso. Está aqui o Fred da Saúde mandando um abraço para o senhor. Conhece o Fred da Saúde? Muito grande amigo nosso. O Jonathan Leal, do setor Goiânia Viva, mandando um grande abraço para o vereador da Inclusão e futuro deputado estadual, William Veloso. Ô, Jonathan. Diz que logo o senhor estará na Lego. Vai ter disputa entre os senhores, então? Não. Não? O senhor não vai votar? Não vai... Tem espaço para todos. Tem espaço, né? São Mas o senhor vem como candidato também? Goianos. O senhor vem como candidato a deputado estadual? Para estadual. O senhor também? Sim. Né? Quantos vereadores mais senhores calculam, né, que seguirão esse mesmo caminho? Acredito que em torno aí de uns 10, 15, né, a deputado federal e estadual somando. A começar pelo presidente Romário Policarpo, né? Uns 40% aí do grupo de vereadores deve lançar aí, deputados federais, estaduais. Tá bem, vamos lá, mais telespectadores, e eu estou encerrando, caminhando já para o encerramento do programa. O Sérgio, deixa eu ver aqui, o Sérgio ele manda muita mensagem. Como é que é? Eu falo que ele age em todos os sentidos. Ele mandou a seguinte mensagem: preocupa não, gente. Em 2025 se iniciaram os 7 anos da grande tribulação descrita na Bíblia. Daqui a 3, 6 anos, os cristãos verdadeiros não estarão mais aqui na terra. Arrebatamento que virá como um ladrão. O sinal mais claro descrito pelo próprio Senhor Jesus. Tá bem. Amém, né? Que seja assim. Daí para melhor. Boa noite, vou assistir hoje. Obrigado a todos, assistam e repassam nos grupos de amigos também. Quem está falando isso aqui é o telespectador Josimar, que recebe da informação nossa o que é que a gente vai discutir no programa. Então são pessoas que vão ajudando a gente a divulgar cada vez mais. Boa noite, Paulo, me chamo João Gabriel. Gostaria de perguntar ao vereador Lucas Quitão, para encerrar, como ele avalia o ritmo atual das entregas na Câmara e quais ações podem tornar esse trabalho mais rápido e efetivo para a população. Bom, obrigado, João Gabriel. Acho que o ritmo é bom, né? Nós, inclusive, nem temos previsão de recesso por enquanto, tem matérias importantes para serem votadas, né? Tem ações bem contundentes da Câmara para a gente poder melhorar a prestação do serviço, né? Auxiliar o prefeito Sandro Mabel nessa reorganização da cidade. E esse ano foi de muita luta por isso, né, Paulo? A gente está vencendo uma calamidade pública, está reorganizando a cidade, esperamos no ano que vem já entregar a obra, já fazer uma mudança pontual nos principais gargalos, né? Questão de mobilidade, novos centros de saúde, novas escolas, tudo aquilo que o goianiense merece, né? Um tratamento e uma coleta de lixo digna, a iluminação em toda a cidade. Então vamos continuar nessa linha, Paulo. Tá bom. Para o vereador William Veloso, uma mensagem aqui da Valéria, que é fonoaudióloga. Ela gostaria que o senhor falasse um pouquinho mesmo, sobre o simpósio que acontecerá no dia 1º. Perfeito. Isso vai ser, nós vamos, no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E nós vamos organizar lá na Câmara Municipal, estão todos convidados, tem link na minha página no Instagram, williamveloso.go, para inscrição, mas já temos inúmeras inscrições. Nós vamos fazer uma coisa diferente esse ano. Nós vamos, no lugar de dar título para as pessoas, nós vamos fazer um simpósio, vamos levar um neurologista, um urologista e um atleta para tratar de assuntos específicos, para levar conhecimento para as pessoas com deficiência, para as famílias, para os profissionais que lidam com esse grupo, para que a gente possa ser propagador aí de conhecimento para Não deixa todos. De ser uma homenagem, né? Estão todos convidados aí, inclusive Vossa Excelência também. Muito obrigado pelo convite. Se eu puder estar lá, estarei com muito prazer. 1º de dezembro, das 14 às 18 horas, lá no plenário da Câmara Municipal de Goiânia. Ali no centro da cidade. Sim. Parabéns a Valéria, parabéns a todos que estarão lá também. Fonoaudiologia, né? Que é aquele pessoal que ensina a gente a falar, ou reensina. Sim. Que aprende. Profissional importantíssimo aí para a recuperação das pessoas com deficiência, autistas e outras deficiências. E na nossa área também. José Lopes está assistindo lá, mandando um abraço também. Senhor José Lopes, obrigado. Sérgio, tudo que acontece no Brasil e no mundo, como é que é?
É o governo único mundial, nova ordem mundial. Tu acredita nisso? Um assunto que eu vou entrar em contato com você para a gente planejar, fazer uma discussão aqui também. Vamos lá, Simval de Anápolis, um abraço para você, Paulo. Obrigado, Simval. E ele diz o seguinte: Paulo, que conversa saudável hoje, políticos sérios. Que bom que você gostou, Simval. Espero que todos tenham gostado, porque esse era realmente o nosso objetivo ao trazer duas pessoas que não são necessariamente rivais politicamente, né? São políticos, estão na área e conhecem bem como é que funciona essa questão toda, tanto aqui em Goiânia, aqui em Goiás, no Brasil inteiro. Então a gente trouxe uma análise tranquila, tanto do Quitão quanto do vereador William, e a gente espera que tenha realmente sido do agrado de todas as pessoas. Vereador William Veloso, vereador pelo PL, foi um prazer recebê-lo, venha mais vezes. O senhor está na nossa lista para voltar sempre. Obrigado. Sempre que eu for convidado, convocado, estarei aqui. Um abraço grande para o meu colega, amigo, Lucas Quitão. Aprendo muito com ele, embora mais jovem do que eu, mas é uma liderança lá na Câmara, uma pessoa, um discurso leve, mas ao mesmo tempo dentro das suas convicções ele não abre mão aí de expressar. Sério? Exatamente. Eu já fiz essa premonição uma vez. Esse menino aqui tem tudo para ser governador. Isso. Amém. Mentalidade nova, mentalidade nova. Estou pronto para ser secretário. Obrigado pela presença, vereador Quitão. Boa noite para o senhor. Obrigado, meus professores, o grande amigo Paulo, esse grande comunicador do nosso estado. Continue fazendo esse jornalismo coerente, responsável, a sociedade agradece. E o meu professor William Veloso, esse grande amigo, colega, um parlamentar combatente. E um abraço a todos vocês, telespectadores, e peço, quem puder, nos acompanhe lá nas redes sociais, Lucas Quitão. Muito obrigado. E tem um endereço para seguir também, uma pessoinha que fica quietinha ali, chamada Ana Clara? Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura. Um abração minha para ela. Minha filha Ana Lara, quase. Tem bom gosto. Um abraço, prazer em vê-la, esposa do Quitão, não é isso? Um abraço para nossa equipe também, o Diego, a Bárbara, todos presentes. Como ele. Em casa não tem briga, né? Os dois são tranquilos. Graças a Deus. Que bom, parabéns. Obrigado a você, telespectador. Uma boa noite para você. Tchau. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras em todo o estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Norte e Nordeste, o governo de Goiás avança na pavimentação da GO 154, entre Cruzeiro do Norte e Novo Planalto, e na pavimentação de Porangatu a Montevidéu do Norte. Também avançam as obras da ponte